Olá, você está no Explora Mata e assim vamos refletir agora sobre a vida neste planeta, mas como só mais um ser vivo deste na nossa grande mata mundo. Outro dia que se segue na chácara em Piraquara, depois de alguns dias de chuva e frio, eis que reaparece o sol do mês de julho. Na área verde, Duque, o cão do local, o fiel escudeiro do Senhor Vilmar, acompanha o trabalho de limpeza de galhos e folhas que o vento e a chuva trouxeram. Aproveitando o momento, o cão segue verificando os rastros e odores dos animais que vivem nesta área, bem como os possíveis visitantes que possam ter passado por ali. Infelizmente, a cada dia, se observa um avanço populacional e até desordenado dos humanos ali próximo. Mesmo esta sendo uma área de muitas fontes e mananciais, que dão origem a rios e abastecem represas e açudes. O local ainda se mantém como um espaço seguro para alguns animais da mata. Mesmo hoje, estes já urbanos, pois não voltam à mata. Estes vivem e se reproduzem livremente na área, como os jacus, as saracuras, pássaros e até algumas outras espécies como os carcará, gralhas, tirivas e as curicacas, sem esquecer, é claro, dos moradores antigos e sempre presentes, os gambás. Mas isto para a nossa sociedade não é o ponto central do problema, pois é preciso se desenvolver e criar frentes de trabalho e moradia para a população, que a cada dia cresce. Esquecem-se as autoridades e a população, que sem a mata e seus seres, os humanos não são nada, pois o desequilíbrio deste cenário repercute diretamente na vida do ser humano, independente se este é ou não morador próximo a uma área verde. Depois temos a água, que abastecem e recicla inúmeros rios, que nos dão outra parte de nossa subsistência como fonte da vida dos seres vivos e da terra, junto a plantações e até em nosso clima, quando falamos nos mares. Sim, infelizmente somos um problema neste planeta. Destruímos tudo e a cada dia mais o que necessitamos para viver, ou seja, a nossa fonte da vida. Mas lugares como a chácara em Piraquara e outros como exemplos são salas de aula para quem ainda se interessa e deseja entender como tudo isso funciona. Pois mesmo sem esse propósito, pode-se observar e fazer uma análise do que acontece em nossas vidas como humanos, comparando o que presenciamos a cada dia com a vida dos demais seres que lá habitam e o que acontece com esses a cada momento. Aqui vemos o gato purga, animal doméstico e da chácara, como muitos já sabem. Em seu passeio matinal frente às câmeras pela área verde, fiscalizando sua área e marcando seu território, como muitos outros animais na mata o fazem. Mas até mesmo, e como a exemplo de nossos problemas que criamos para nosso meio ambiente, um simples e adorável animal doméstico hoje gera um grande problema junto ao meio ambiente. E muito mais quando lá na mata, seja criado e mora outro ou só passeando, pois a presença de animais domésticos, como cães e gatos, em ambientes de mata e áreas protegidas, é uma grande preocupação ecológica. Eles interagem de forma negativa com a fauna silvestre e com o próprio ecossistema. Preocupantes, pois, são predadores da fauna nativa. Gatos e cães caçam aves, répteis e pequenos mamíferos por instinto, mesmo estando bem alimentados. Outro item que preocupa é a transmissão de doenças. Animais domésticos passam zoonoses perigosas para a fauna silvestre, como a sinomose, parvovirose e raiva. Podemos afirmar, pelo que já conhecemos, a existência de uma competição por recursos, onde cães e gatos competem com predadores nativos por território, presas e abrigos, como vemos com o gato purga aqui. Como também a existência do efeito de afugentamento, pois o cheiro
as fezes e o latido de cães assustam os animais nativos, alterando seus hábitos e áreas de alimentação, chegando lá na mata a afugentar entre outros animais, até uma onça. Só pelo cheiro deixado é o odor das fezes de cães em uma trilha. Muito já se sabe sobre esse problema. Mas o que fazer se não paramos o desenvolvimento e o progresso humano tão almejado? Alguns indicam soluções pontuais, em relação aos animais domésticos e seus tutores, como manter cães e gatos trancados em casa, impedindo que tenham acesso livre a áreas de mata. Providenciar a castração destes. A castração reduz o instinto de fuga e evita o nascimento de filhotes abandonados perto de florestas. Quando em passeios, fazer uso de guias. Nunca solte seu animal de estimação em trilhas, parques ecológicos ou áreas de preservação. Manter e providenciar a vacinação, mantendo-as em dia. Mantenha as vacinas e vermífugos do seu pet atualizados para proteger tanto ele quanto a fauna local. Todo o processo é bem visto quando no papel, ou até mesmo formatado em leis ou protocolos a seguir. Mas isso resolveria ou ajudaria a combater seriamente os nossos problemas, gerados pelo progresso e desenvolvimento em uma sociedade, com cidades em crescimento desordenado e poluindo? Seriam os animais domésticos o problema maior pela destruição de nossa fauna e flora? Ou seria o próprio ser humano e sua hipocrisia social? O que vejo aqui nesta área é uma reserva de alguém que um dia pensou em preservação, como muitos hoje se tornam parques na cidade, mas que na realidade foram terras particulares de alguém que, mesmo com seu progresso próprio na área, se preocupava também com a mata e seus seres lá no passado, e que, por não desmatar, se tornaram reservas e áreas verdes dentro de cidades, o que nem os governantes daquela época o fizeram e nem hoje, mas desapropriam e entregam a fundações ou institutos ligados sempre à política, para fazerem suas propagandas como exemplo de preservação pública de um governante. Hoje, neste mundo novo do novo mundo, tudo é lindo e fantástico nas reportagens e propagandas. Mas pela visão de governantes e suas políticas públicas, mostrando seus projetos para o bem-estar e desenvolvimento da sociedade, e esta o aplaude. Mas o que realmente é a verdade de tudo isso? Seria um pensamento para a proteção de nosso ecossistema, nossa fauna e flora, nossos rios e fontes? Estariam realmente pensando no futuro de uma cidade ou sua população? E na região da mata e seus seres? Ou apenas estão cumprindo o mandato olhando para seu futuro político e nada mais? Pois estão cientes que vivem em uma sociedade hipócrita e que o futuro não importa? Sim, faço este questionamento. Para ao menos aqui neste momento, você que está aí a assistir, repensar sobre o que já viu em sua vida e o que realmente vivemos. Quando falamos em políticas públicas direcionadas ao meio ambiente, com a finalidade de preservar e ou resgatar o que for possível do que por nós humanos já foi destruído em sua cidade. Vemos parques e praças. Vemos a cidade crescer e se achegar à cidade ao lado, se tornando região metropolitana de uma capital. Como aqui, Curitiba, no Paraná, onde para o ser urbano e humano é o futuro que chega para seu desenvolvimento e bem-estar. Mas se olharmos nas fotos da história dessas cidades, aquelas fotos antigas, veremos que praças e os parques lá do passado eram mais arborizados e melhor assim aproveitadas como área verde no centro de uma cidade, para sua população usufruir como parte integrante de uma cidade, para o lazer junto à sua flora e até fauna. Nota-se cruelmente hoje que aquelas praças, bosques, parques, rios se tornaram parte da cidade como edificações em boa parte em concreto. Deixaram o lado natural destas, para, como dizem,
embelezar o local com obras atuais, mas esquecem da realidade que ali foi deixada por alguém à sua cidade, pensando em deixar uma parte da natureza aos cidadãos de hoje, que na maioria das vezes, estas áreas foram doadas a prefeituras, igrejas e até associações, para estas se alocarem no terreno e, o assim fazendo, protegerem como área verde deixada por alguém do passado ao futuro. Aí você me pergunta: mas o que isso tem a ver com a chácara em questão e o vídeo, bem como aos animais que nela existem? Me questiona sobre o canal. Qual é o intuito desse canal e seus conteúdos em vídeos e músicas? Então vou lhe explicar em um só pensamento. O mundo só é sua casa, porque existem seres na mata e todo o seu natural ecossistema. Seres que chegaram bem antes de você ou qualquer outro ser humano. E sem estes seres da natureza e ela própria, e a mata que destruímos a cada terreno e uma construção a mais na cidade, certamente aqui não seria, ou um dia será no futuro, a sua casa. Quanto ao canal e seu conteúdo, é só um lembrete de um aprendizado no presente, do passado para o hoje e ao futuro, que hipocritamente como sociedade, deixamos de lado por ser um pensamento atrasado, como a natureza daqueles bosques e praças que nos deixaram. O gato purga e os animais que apareceram são só figurantes deste aprendizado, e não os culpados. Se gostou do conteúdo, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe. Obrigado e até o próximo.